Paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui nesta manhã. Me sinto honrado pelo convite do pastor Júnior, pastor Jussara, de estar aqui com vocês nesta manhã. Sou pastor aqui nessa cidade, da Igreja Batista Independente, há 14 anos. E tenho o prazer de conhecer alguns de vocês e ser conhecido de outros, né? Alguns não conheço, mas é uma honra estar aqui nesta manhã. Quero convidá-los para abrir a Bíblia, Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 22 a 30, que diz assim: Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: Ao homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: se eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse texto é muito interessante, porque ele relata algo que aconteceu quando um discípulo de João avisou João que Jesus estava batizando. E as palavras, de João revelam como ele via o reino de Deus. E o tema dessa mensagem é: no reino de Deus não há concorrência. E é sobre esse tema que eu quero falar com vocês nesta manhã. João, ele tinha uma missão muito específica, e ele entendeu a sua missão. O ministério de João, ele não foi longevo. Ele foi um ministério curto, cerca de 1 ano, mas ele cumpriu cabalmente a sua missão. A missão dele era abrir caminho para o Messias, era ser o precursor do Messias. E aqui ele relata que ele cumpriu essa missão. Ele já havia cumprido este trabalho. E quando disseram que Jesus também batizava, ele responde: que ele cresça e que eu diminua. Que visão de João Batista! Isso alegrou o meu coração quando estava preparando esta mensagem. No reino de Deus não há concorrência, irmãos. Somos parte de um reino só. Que ele cresça, que eu diminua. Essa deve ser a nossa visão, porque o reino é dele. O João Batista nos ensina isso, mas havia algumas dificuldades nesse interim, porque Jesus e João, eles eram primos.
E muitos têm dificuldade em se relacionar no reino quando não tem a visão correta. Se João fosse ver o grau de parentesco, ele teria dificuldade. Mas isso aí eu cresci junto. Ele é meu primo. É assim que muitas pessoas veem. O João não viu assim. Ele viu que apesar de ser seu primo, apesar dele ter crescido junto, aquele era o Messias. Aquele era um servo de Deus, um enviado de Deus. E é assim que nós precisamos ver, irmãos. Quando nós nos relacionarmos com os nossos irmãos, não veja que é aquele que você viu crescer, aquele que você pegou no colo. Veja que é a voz de Deus falando com você. E aí você vai receber os benefícios do reino. Que ele cresça e que eu diminua é fruto de uma visão saudável. João Batista tinha uma visão saudável do reino. Quem tem um chamado genuíno, ele não tem inveja e não sente ciúmes. Que ele cresça e que eu diminua é a visão de reino de João Batista. No reino nós somos todos servos. Trabalhamos para o mesmo reino. Por isso nós devemos nos comportar como servos. E está meio ofuscada muitas vezes a nossa visão de reino. Muitas vezes nós não temos uma visão saudável do reino. E nós precisamos deixar com que o Senhor lapide a nossa visão. Nós precisamos ser trabalhado na nossa visão para que tenhamos uma visão saudável. Quando alguém desponta na igreja, e muitas vezes nós temos desejos, e é saudável o desejo que temos de servir a Deus, fazendo alguma coisa na obra de Deus. Não é errado isso. Só que muitos, eles visam lugar onde aparece. O microfone, ele aparece muito. O louvor aparece muito. E muitas vezes a nossa visão de trabalho é somente nessa área. Ou eu queria estar pregando, eu queria estar dando estudo, eu queria estar cantando, eu queria estar tocando. Mas no reino, tanto faz, tanto faz. O chamado de Deus na minha vida é desde os 10 anos de idade. Eu me lembro até o dia, porque eu sou lá do sul, e chovia muito. Lá no sul, dava muito frio. E nesse dia nós estávamos nos aquentando no lugar fora da casa, onde era chão batido, onde todas as casas tinham esse lugar para acender uma fogueira, para aquecer a casa. E eu e minha mãe estávamos na porta deste lugar, onde acendia a fogueira. E nesse dia em específico estava muito frio e nevava. E minha mãe perguntou se eu queria aceitar Jesus como meu único Senhor e meu Salvador. E eu disse: eu quero, mãe, eu quero. E quando eu tomei essa decisão, eu senti um desejo muito grande do meu coração. E eu disse para minha mãe: mãe, eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. E foi nesse dia que essa chama ardeu no meu coração. Passou o tempo e eu esqueci. Eu esqueci. Mas Deus sempre estava me colocando em circunstâncias. E eu não estou aqui porque eu almejo estar em evidência. Ao contrário, eu estou aqui porque essa é a minha função. Foi Deus que me chamou. Eu nunca almejei coisas grandiosas. A nossa visão precisa ser saudável do reino, porque senão as coisas sobem ao nosso coração e nós nos perdemos.
a nossa visão tem que ser saudável. A minha visão precisa ser saudável. Eu pastoreio a Igreja Batista Independente. E a Igreja Batista Independente não é concorrente da Quadrangular. Pertencemos ao mesmo reino. E nós precisamos saber disso, porque senão nós vamos lutar uns contra os outros. Ai, se um da Igreja Batista Independente quiser congregar aqui, meu coração ia ficar apertado se eu não tivesse a visão correta. Ai, se um membro da Quadrangular quisesse congregar conosco, pastor Júnior iria ficar com o coração apertado. Não, gente, é o mesmo reino. E eu louvo a Deus por estar aqui hoje. É a primeira vez que eu prego numa igreja do Evangelho Quadrangular. E é uma honra estar aqui, porque é o mesmo reino. O mesmo Deus que eu sirvo está aqui. E eu louvo a Deus por esse momento. Eu sei que foi Deus que me deu essa oportunidade através do pastor Júnior. Nós precisamos trabalhar para o reino, viver para o reino. A nossa visão deve ser saudável, assim como foi de João Batista. Mas muitas vezes entre irmãos, uns têm ciúmes dos outros. Quando às vezes um desponta, o outro quer o lugar. Não, irmãos, ninguém no reino rouba lugar de ninguém. Cada um tem a sua função. Nós precisamos nos satisfazer na função que o Senhor nos colocou. Eu sou extremamente satisfeito naquilo que o Senhor me chamou e realizo com prazer e alegria todos os dias da minha vida. Eu não vi a hora de estar aqui com vocês essa manhã. Eu acordei às 4 e pouquinho e fui trabalhar na mensagem de novo, mas já estava pronta. Mas eu quero dar o meu melhor. Eu quero trazer algo de Deus, eu quero ser boca de Deus aqui neste lugar. Eu estava ansioso para estar com vocês. João Batista nos dá uma lição. A nossa visão de reino precisa ser saudável. Que ele cresça e que eu diminua é fruto de um coração humilde. João Batista, ele trabalhava no deserto. Sua roupa era de pele de camelo. Seu alimento era mel e gafanhoto. João Batista não tinha uma vida requintada. O seu lugar de trabalho era árido e o seu trabalho era árduo. Se João Batista não tivesse humildade no seu coração, ele ia querer o templo. Ele não ia se satisfazer de trabalhar lá no deserto, no relento. Ele iria querer o templo. Nós precisamos ter uma visão de reino saudável. Para isso precisamos ter humildade no nosso coração. No reino de Deus não tem tapete vermelho. E nós precisamos saber disso. No reino de Deus, nós precisamos nos satisfazer aonde o Senhor nos colocar. Porque é reino, seja onde for, é reino de Deus. A missão dele era abrir caminho para o Messias. Mas apesar dele ter uma mensagem, uma vida simples, ele vivia na simplicidade. A sua mensagem era dura. E qual que era a mensagem de João Batista? Raça de víboras. Gente, como pode uma mensagem dessa atrair pessoas? Mas atraía. E muitas pessoas procuravam João Batista, porque a sua mensagem os atraía. Mas olha que mensagem: raça de víboras. Nós precisamos ter a humildade,
mas ser ousados nas nossas palavras. Nós não podemos nos acovardar diante de nada e de ninguém. A nossa mensagem deve ser pura e verdadeira. Não precisa ser rebuscada, muito elaborada. Ela tem que ser sincera e verdadeira. O João Batista era humilde, mas tinha autoridade. Ele falava, as pessoas tremiam, porque vinha de Deus. E nós estamos com falta de homens que sejam sinceros em suas mensagens. Não basta falar, precisa viver o que fala. Somos humildes, mas somos sinceros e verdadeiros. A nossa mensagem não é para agradar ninguém. A nossa mensagem precisa agradar a Deus e acabou. Somos humildes, mas somos homens de Deus. Não procuramos tapetes vermelhos. Assim como João Batista, nos satisfazemos na humildade, onde o Senhor nos colocar. Mas nós muitas vezes é que estendemos tapetes vermelhos para homens de Deus. E sabe o que acontece com isso, irmãos? Quando nós começamos a levantar, vou usar a palavra chula, levantar a bola de homens de Deus, nós nos tornamos arrogantes, que não se satisfazem com simplicidade mais, com humildade. No reino, o reino de Deus é simples, gente. É simples. E nós precisamos viver na simplicidade e na humildade do reino. Que ele cresça e que eu diminua. É fruto de um coração grato a Deus. O João Batista, ele era humilde e era grato a Deus. Mas eu não sei. Havia um comercial um tempo atrás, e um bom tempo atrás, que dizia assim, ó: Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Assim era João Batista. Eu não sei se João Batista era humilde porque era grande, ou era grande porque era humilde. Olha as palavras de Jesus a respeito deste homem em Mateus. Mateus diz que entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que ele. Olha a grandeza deste homem, mas olha a simplicidade deste homem e a gratidão do seu coração. A gratidão está em extinção no meio do povo de Deus. A humildade está em extinção no meio do povo de Deus. Nós precisamos resgatar um povo humilde, um povo que é grato a Deus. A gratidão é tão importante no reino que Deus estabeleceu uma festa só para isso, para que o povo se lembrasse de quando saiu do Egito e louvasse a Deus e agradecesse a Deus. Nós precisamos ter o nosso coração grato ao Senhor, para que nós possamos então nos satisfazer na humildade. Duas coisas atraem multidões. Uma é a verdade, outra é o engano. E essas duas coisas são antagônicas. Quem a verdade atrai? A verdade atrai os sinceros, os comprometidos, os verdadeiros. Atrai aqueles que amam verdadeiramente. Então a verdade atrai esse tipo de pessoas.
Por isso que a mensagem de João Batista atraía pessoas. A raça de víboras não espantava ninguém. O próprio Senhor Jesus, em determinado momento, disse para Pedro, quando Pedro começou a falar coisas que não convinha: tenha dó de ti, isso não vai acontecer contigo. Ele estava trabalhando contra o reino. Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. É palavra dura? Será que é uma palavra dura isso? Será que você suportaria uma palavra dessa? Para trás de mim, Satanás, raça de víboras. Será que você suportaria essa palavra? Só os sinceros, só os verdadeiros suportam. Pedro suportou e continuou seguindo o mestre, porque apesar de ser falho, fraco, ele era sincero. Nós não podemos nos espantar. Hoje em dia há uma geração de crentes mimimi, não podem ser corrigidos, que já sai da igreja, não pode falar que está errado, que já fica bicudo. Nós precisamos de correção, nós precisamos de mudança na nossa visão. É isso que está errado é a base. É por isso que não suportamos mais correção, é por isso que não suportamos mais a controvérsia. Nós queremos que tudo seja conforme nós queremos. Ai, se mudar a rotina. Seja verdadeiro, irmão. Seja verdadeiro na tua busca. Seja verdadeiro na tua fé. Agora, o engano, quem o engano atrai? O engano atrai gente também. Atrai multidão. E quem o engano atrai? O engano atrai os soberbos. O engano atrai os enganadores. O engano atrai os volúveis. O engano atrai os falsos e corruptos. Mas está lotando, está cheio de pessoas correndo atrás exatamente disso. A palavra nos diz que a porta é apertada, e estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Nós não podemos querer porta larga. Uma coisa é importante, irmãos, e nós muitas vezes erramos no nosso trabalho. Muitas vezes nós olhamos por aí e queremos, com sinceridade no nosso coração, nós queremos fazer o melhor, mas muitas vezes a nossa visão está errada. Sabe por quê? Nós olhamos o que atrai jovem. O que atrai jovem? E é só olhar para as reportagens, né? O fecham ruas, né? Dá trabalho para a polícia, muitas vezes. Mas o que atrai jovem? Festa. Festa atrai jovem. E aí nós, como povo de Deus, querendo que esses jovens venham para a igreja, conheçam Jesus, aceitem Jesus e sejam transformados, o que nós temos para oferecer para os jovens? Festa. Tá certo isso? Isso é o mundo que faz. Tá certo? Não, não está certo. Porque certa vez eu fui dar uma palestra para jovens, e antes a gente fez uma reunião com a liderança, e eles fizeram algumas perguntas para mim, e perguntaram assim: pastor, o que você faz lá na sua igreja para atrair jovens? O que você tem para oferecer para atrair jovens? Minha resposta foi simples. Falei: Jesus. Se Jesus não atrair jovem, criança, adulto, senhores, nós não temos mais nada para oferecer.
É só Jesus. Se as pessoas não aprenderem a amar a Jesus e virem por causa da festa, o mundo também oferece. E nós muitas vezes estamos copiando o que o mundo oferece, mas não transforma ninguém. Nós temos Jesus Cristo que transforma e traz alegria ao coração. O que esses jovens estão buscando nesses batidões no meio da rua, em salões, por aí? O que eles estão buscando? A alegria. Jesus tem a verdadeira alegria e nós estamos buscando em festa. Alguma coisa está errada na origem, que é a nossa visão. Nós precisamos ter uma visão saudável de reino, para poder oferecer somente aquilo que o reino oferece: simplicidade, verdade. Senhor Jesus Cristo, é só isso que nós temos para oferecer, e nós precisamos saber disso. Os enganados e os enganadores, pode ser até que um verdadeiro frequente locais onde haja engano. Mas o que acontece? Não permanece muito tempo. Um verdadeiro que vê o engano não permanece. E ele vai procurar lugares verdadeiros. E o que acontece com um enganado ou enganador que frequenta um lugar verdadeiro? Ele também não permanece muito tempo. Ele vai procurar a patotinha dele. Porque tem pessoas que gostam do engano, gostam de ser enganados. Tipo assim, se você vai para o céu assim, já está bom demais. Cadê o amor a Deus? Cadê o preço? Onde está o preço da cruz? Os discípulos se acharam honrados de terem sido achados dignos de sofrer por causa de Cristo. Nós também precisamos estar dispostos a sofrer por causa de Cristo e viver uma vida verdadeiramente cristã. A obra de Deus, ela não admite aventureiros. A obra de Deus, ela é séria demais. E tem gente brincando com obra de Deus, com o povo de Deus. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Deus não admite aventureiros. A obra de Deus não admite aventureiros. Vamos ser sérios na nossa caminhada com Deus. Vamos ser sérios na prática da palavra. Vamos buscar o que Deus tem para nós. Quando a obra é de Deus, é Ele que cresce e eu diminuo. Que Deus vos abençoe.